Olá, bom dia para você aí do outro lado da telinha. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que hoje seja um dia de bênção e vitórias enorme nas tuas vidas. Todos vocês aí que estão ouvindo esse simples e humilde áudio, que Deus abra a janela do céu e derrame bênção sem medidas sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Mais uma vez eu vou pedir para vocês que gostam do meu conteúdo que eu posto, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com alguma pessoa que você acha que vai ser interessante ouvir essas mensagens, porque o objetivo aqui é animar as suas vidas, é orar por cada um de vocês, é falar do amor de Cristo e ajudar o máximo de pessoas possíveis a encontrar paz, alegria, felicidade e ter esperança de um dia melhor. Porque nesse mundo nós temos aflições, mas Jesus fala na tua palavra: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele é na minha vida e ele é na sua vida. Amém? Eu vou ler aqui para vocês, para a meditação de cada um de nós, né? O conflito que houve no céu. Mas antes da leitura, vamos falar com Deus? Vamos fechar os olhos. Pai Santo que habita no céu, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de poder abrir a tua palavra para passar para aquelas pessoas, Pai, que precisam ouvir. Nos ajude, Pai, a compartilhar com o máximo de pessoas possível, que o teu Espírito Santo venha abrir a mente, o coração de cada um para entender as palavras e se preparar para a grande volta do teu Filho a esse mundo, Pai. Nos livra do mal, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, que assim seja. Então vamos lá, vamos para a leitura. O conflito no céu. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Apocalipse 12, versículo 7. A batalha celestial entre Miguel e o dragão vermelho é um dos episódios mais fortes descrito no Apocalipse. A descrição é vivida e sugere não apenas um duelo de ideias, mas uma batalha literal entre os exércitos celestiais. Considerando que Miguel é o mesmo anjo do Senhor, reconhecido como uma manifestação única de Deus no Antigo Testamento, podemos afirmar que, no Apocalipse, ele não é meramente um anjo que luta contra o dragão, mas sim um ser divino, sobre cujo comando estão todas as hostes celestiais. Diante da realidade dessa batalha, surge a pergunta: como o diabo consegue enfrentar Deus e seus anjos? De fato, se o Altíssimo batalhasse contra qualquer oponente, não precisaria de nenhum exército de anjos ao seu lado. E mais, não haveria luta, mas sim um massacre. Afinal de contas, quem seria capaz de resistir a alguns golpes do poder divino? Vamos pensar nisso. Sendo assim, a batalha celestial de Apocalipse 12 me fez refletir sobre alguns aspectos. Primeiro, Deus em si mesmo seria suficiente para acabar com o conflito antes mesmo que começasse, mas preferiu contar com suas criaturas ao seu lado. Segundo, Deus não lutou em seu nível divino. Caso contrário, nem haveria luta. Ele se esvaziou para lutar, assumindo a forma de servo. Terceiro, o adversário não pode alegar que a guerra foi injusta e desigual. Apesar do confronto, o que
concedeu a vitória ao bem. Não foi tanto o poder com o qual Miguel poderia ter lutado, mas a força de seu caráter e a autoridade de sua justiça. No entanto, pelo corpo de Moisés, por exemplo, ele apenas disse: "O Senhor repreenda você." Mais uma vez, o nome escolhido por ele, Miguel, era, por si só, um enfrentamento jurídico contra o dragão, descrito como antiga serpente, uma clara alusão a Gênesis 3. Através da serpente, o diabo disse a Eva que, ao pecar, ela e seu marido se tornariam iguais a Deus. No entanto, Miguel, em hebraico, significa ninguém é igual a Deus. O que aprendemos deste conflito? Que estamos envolvidos em uma guerra cósmica do bem contra o mal. Nela não há trégua ou neutralidade. Só falta saber de que lado você está. Então fica aí a pergunta: de que lado eu estou? De que lado você está? Do lado de Miguel, que é Jesus Cristo? Ou do lado de Lúcifer, que é Satanás, diabo, a antiga serpente, né? Que ele leva esses títulos. Paramos para pensar. Porque só existe dois caminhos. Ou você está do lado de Deus, ou você está contra Deus. Não existe uma terceira opção. Que Deus possa nos iluminar, nos abrir nossa mente para que façamos uma escolha correta, uma escolha certa. Estar do lado do bem, do que é certo, do que é correto, do que é justo, né? Está do lado do nosso Criador e Salvador. E temos que estar contra o inimigo de Deus, o inimigo de Jesus e o nosso inimigo, que é o nosso mal. Peçamos força a Deus para fazer essa escolha correta e poder nos defender contra o mal. Amém? Meus queridos, desde o princípio, depois que Satanás, ele não aproveitou a oportunidade que foi dada para ele de se arrepender, de ter pecado, de ter cobiçado o lugar de Deus, ter cobiçado o lugar de Jesus, e ele rejeitou a oportunidade de se arrepender, de se corrigir, e foi lançado a essa terra. O objetivo dele é levar para as profundezas do abismo a maioria das pessoas. Quanto mais pessoas ele conseguir, esse é o objetivo dele. Destruir lares, destruir principalmente casamentos, porque é a base de tudo, é o casamento, é o nosso lar. O nosso lar é o nosso porto seguro. Se o nosso lar está frágil, está construído sobre areia, é muito fácil para Satanás nos derrotar, nos derrubar. Nós temos que estar com o nosso lar firme, protegido e firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Porque só assim nós vamos suportar os vendavais, vamos suportar as lutas, as tentações que sobrevirão sobre nós. Somente com Deus e Jesus Cristo, a ajuda do Espírito Santo e dos santos anjos, somos capazes de vencer essa luta. Porque Jesus, Miguel, ou Emanuel, né, que quer dizer Deus conosco, ele já venceu Satanás. E ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos resgatar, nos redimir, a mim e a você. Mas nós precisamos aceitar e obedecer o que Deus nos pede. Uma das coisas é os mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus. Porque quem guarda os mandamentos de Deus, ele está livre de ser preso, de sofrer
as consequências nesse mundo. Porque o que fala nos mandamentos? Não roubar, não adulterar, não matar, não dirás falso testemunho, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, não ter outros deuses diante de nós, né? Não fazer para nós imagem de escultura, semelhança alguma do que há em cima do céu, e nem embaixo da terra, e nem embaixo das águas, abaixo da terra. Não dar culto a ela e não prestar homenagem a ela. Somente a Deus, somente Ele é digno de toda honra e toda glória, de todo respeito. Somente Ele é digno e é merecedor. Amém? Também, Deus deixou tipo de um selo para nos diferenciar aqueles que obedecem a Deus daqueles que não obedecem. Porque desde o Éden, quando Deus formou Adão e Eva, Ele criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia Ele descansou, abençoou e separou o dia 7º, que é o dia de sábado. E Satanás, com as suas astúcias, para tentar confundir o homem, o ser humano, ele colocou o domingo. Na Bíblia, em lugar algum, encontra que o domingo é dia santo, que o domingo é dia de guarda. Isso foi a astúcia de Satanás para confundir eu e você. Mas vocês podem ver o que acontece. Antes do 2º dia, tem que ter o primeiro, correto? Vocês concordam comigo? Então tem segunda-feira. Qual é o dia primeiro? O dia primeiro, o primeiro dia da semana é o domingo. Se você entra numa firma para trabalhar, você vai receber no primeiro dia? Não, você vai trabalhar 30 dias para poder receber, correto? Nós não podemos descansar no primeiro dia, antes mesmo de trabalhar. É só usar o raciocínio. Deus trabalhou os 6 dias e descansou no 7º dia e abençoou. E deu esse dia para nós. Esse dia é separado para nós só adorar a Deus, servi-lo. Né? É uma diferença dos que obedecem a Deus do que não obedecem. E mais uma vez eu falo para você, em lugar nenhum na Bíblia fala que é para guardar o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. E sim, o último dia da semana, que é o 7º dia, o sábado do Senhor. Amém? O que é mais importante para mim e para você? Obedecer ao homem ou obedecer a Deus? Pare e pense nisso. E tome uma decisão ao lado de Deus ou ao lado do inimigo de nossas almas, que é Satanás. Você quer ter uma vida abençoada? Faça a sua escolha. Obedece a Deus e não a Satanás. Porque se você obedecer a Satanás, ele vai brincar com a tua vida, ele vai destruir você. Porque o objetivo deles foi a destruição. E Deus não, Deus nos ama. Tanto Ele nos ama que Ele enviou a esse mundo o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em meu e em seu lugar, para nos salvar. Amém? Por hoje, essa é a meditação que eu deixo para cada um de vocês parar e pensar e analisar. Que Deus abençoe grandemente a minha vida, a sua vida, a minha família e sua família. Se você tiver algum problema de saúde, enfermidade, algum problema de droga, de vício na sua família, seja lá qual for o problema, traição, desunião no casamento, um conselho de amiga e de serva do Senhor. Entra no seu quarto, feche a porta e vá falar com Deus. Abra seu coração, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o único que pode resolver o meu problema e o seu problema. É Ele que pode dar a solução para todos os problemas. Por maior que seja o teu problema, o meu problema, Deus é bem maior. Ele é o Deus do impossível. E Ele fará o impossível por mim e fará por você. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer esse Deus maravilhoso?
Santo Deus, eterno Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, para te agradecer por essas palavras, agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pelo livramento, pela essa carta maravilhosa que o Senhor deixou para nós, que é a Bíblia, aonde o Senhor nos orienta como nos libertar das armadilhas de Satanás e como nos correr do teu lado e ser protegido, ser guardado com teu manto sagrado, Pai amado. Derrame teu Espírito Santo sobre cada um dos ouvintes e sobre a minha vida e minha família também. Que cada um dos ouvintes aqui e suas famílias sejam abençoados em nome de Jesus. Que toda enfermidade, que todas as obras das trevas que tiver na vida desse ouvinte, que seja repreendido pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, que essa pessoa faça a escolha correta e seja mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém. E assim seja. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Que você tenha luz, sabedoria para fazer a escolha correta. Amém? Até a próxima.